Olá, colega prevencionista. Mais uma vez nos encontramos aqui no programa Quinta Estação para conversar sobre temas relacionados à segurança do trabalho. No nosso último encontro, nós falamos no quadro Ordem de Serviço sobre situações análogas à escravidão, né, e como que a segurança e saúde do trabalhador pode colaborar e deve colaborar para a gente evitar, né, esses trabalhos, até mesmo para a gente comparar, né, e até mesmo, se for o caso, denunciar situações análogas à escravidão. Hoje, numa tentativa de dar sequência, nós vamos falar sobre situações que são equiparadas ao acidente de trabalho. O que é o acidente de trabalho? Para quem não me conhece, eu sou Gilson Góes, eu sou vice-presidente da Associação de Direito e Segurança do Rio de Janeiro, sou coordenador do Fórum Estadual de Agronomia, também aqui do Estado, né? Sou formado pela Universidade Rural, sou especialista em segurança do trabalho pela UF, pelo LATEC, sou mestre em engenharia ambiental pela Universidade do Estado de Janeiro e sou doutorando no programa de Sistema de Gestão Sustentável na Universidade Federal Fluminense. Como eu já anunciei, né, no nosso quadro de ordem de serviço de hoje, nós vamos falar sobre o que é acidente de trabalho, né, vamos relembrar o que é acidente de trabalho e vamos comentar quais são as situações que são equiparadas ao acidente de trabalho. É muito comum, né, a gente ter esse tipo de questionamento, né? Às vezes as pessoas perguntam, o empregador ou o próprio trabalhador tem dúvidas, né? Poxa, eu fui acometido no infortúnio, esse acidente de trabalho não é, tem que emitir CAT, não tem, né? Então é importante a gente passar esse assunto aqui para a gente ir evoluindo nos assuntos de saúde e segurança do trabalho, né? Então, pessoal, a Lei 6.367, lá de 19 de outubro de 1976, no seu artigo 2º, ela diz que o acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício da atividade a serviço da empresa e provoca lesão corporal ou perturbação funcional que pode causar a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, para quem é da área de segurança do trabalho, isso não é nenhuma novidade, né? Destaquei ali que o acidente de trabalho ele precisa ser beneficiado, né? A empresa precisa ser beneficiada desse exercício do trabalho, né? E o trabalhador tem que estar fazendo esse trabalho a serviço da empresa, a serviço do seu empregador, para ser considerado, então, um acidente de trabalho, né? A NBR 14.280 de 2001, que comenta sobre o cadastro de acidente do trabalho, os seus procedimentos e a classificação desses, né? Dentre os seus capítulos, né, no capítulo 2, sobre definição, no 2.1, ela define acidente de trabalho como uma ocorrência imprevista e indesejável, instantânea ou não, relacionada com o exercício do trabalho que resulte ou possa resultar numa lesão pessoal. Então a gente complementa, né, a definição de segurança do trabalho, a definição de acidente de trabalho, também pela CNBR 14.280, dentre outras coisas, né? Enfim, e o que é o conceito legal, então, que geralmente nós utilizamos, né, na atualidade? Então, pela Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, né, que é uma legislação previdenciária, ela define no seu artigo 19 que o acidente de trabalho é aquele que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou ainda a redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Incluem-se nesses casos também a chamada doença profissional, que é a adquirida ou desencadeada pelo exercício do trabalho em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Então temos aí
definições, né, que complementam essa questão de acidentes, né, acidentes de trabalho. Existem ainda diversas situações definidas que em lei equiparam-se a um acidente de trabalho, né, dentre os quais destacam-se atos de agressão e sabotagem, ou acidente sofrido pelo trabalhador, ainda que fora do local e horário de trabalho, no percurso da residência para o local de trabalho, ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção. Então, a lei complementa, né, com esse parágrafo, né? Mas para nós que atuamos na área de prevenção, né, como que podemos, então, contemplar, né, ou resumir, né, todas essas definições que encontramos na legislação? Então, o conceito prevencionista, né, ele define o acidente de trabalho como uma ocorrência não programada, inesperada ou não, que interrompe ou interfere no processo normal de uma atividade, ocasionando perda de tempo e ou lesões nos trabalhadores e ou danos materiais. Portanto, mesmo as ocorrências que não resultam em lesões ou danos materiais devem ser consideradas como um acidente de trabalho. Caracterizamos o acidente do ponto de vista do controle de perdas como anomalias que podem e devem ser banidas de todo e qualquer processo de trabalho. Dentro desse conceito, a segurança do trabalho deverá preocupar-se com todas as ocorrências que interfiram em solução de continuidade em qualquer processo independente se dela tem esse resultado lesão corporal, perda material, perda de tempo ou mesmo esses três fatores conjuntos. Então a gente consegue resumir e consegue contemplar todas, né, as situações que podem ocorrer dentro de um local de trabalho, né, dentro do meio ambiente de trabalho. Bom, então já sabemos, né, já discutimos aqui e apresentamos, né, os conceitos e as definições do que é o acidente de trabalho. Enfim, quais são agora as situações equiparadas ao acidente de trabalho? Então, na mesma lei 6.367, 19 de outubro de 1976, no seu artigo 2º, né, ela equipara o acidente de trabalho para fins, né, da lei à doença profissional ou do trabalho, assim entendida a inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade e constante de relação organizada pelo Ministério da Previdência e Assistência Social. Isso o texto lá de 1976, né, pessoal? A gente sabe que o Ministério agora é o Ministério do Trabalho e Previdência, né? Então, no segundo parágrafo, né, a lei continua que o acidente ligado ao trabalho, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte ou perda ou redução da capacidade para o trabalho. No parágrafo 3º, né, da lei, ela diz que o acidente sofrido pelo empregado no local e no horário de trabalho em consequências de, né, então aí agora a gente vai entrar naquilo que é comparado, né, ao acidente de trabalho, né? Então, ato de sabotagem ou de terrorismo praticado por terceiros, inclusive companheiro de trabalho. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada com o trabalho. Ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro, inclusive companheiro de trabalho. Ato de pessoa privada do uso da razão. Desabamento, inundação ou incêndio. E outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Então, pessoal, para ser considerado acidente de trabalho e para a gente enquadrar o acidentado, não necessariamente ele é o que provocou o acidente, né? Então, fica bem claro aqui que o terceiro, né, o colega de trabalho, ou por disputa, ou por ato de sabotagem, né,
ou pela própria negligência, imprudência ou imperícia de outros, né, também é considerado acidente de trabalho, né? No artigo 2º, no parágrafo 4, em diante, né, ela também cita a doença proveniente de contaminação acidental de pessoal de área médica no exercício de sua atividade, o acidente sofrido pelo empregado, ainda que fora do local e horário de trabalho, né? Como, por exemplo, na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa, na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito, em viagem a serviço da empresa, seja qual for o meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do empregado. E, por fim, no percurso da residência para o trabalho ou deste para aquela. Então, a gente consegue criar, então, uma moldura do que é o acidente de trabalho e quais são as situações que são comparadas ao acidente de trabalho, né? Então, muito esclarecedor, né, pessoal, essa lei 6.367. No quinto parágrafo, né, ainda no artigo 2º, considera-se como o dia do acidente, no caso de doença profissional ou do trabalho, a data da comunicação desta empresa, ou, na sua falta, a da entrada do pedido de benefício na Previdência Social, a partir de quando serão devidas as prestações cabíveis. Então, para aquele que tinha dúvida, no caso de identificação de uma doença em algum trabalhador, né, como que passa a contar, né, essa doença? Passa a contar, então, da data onde ela foi dada entrada no pedido, né, da doença. Pessoal, para finalizarmos, então, aqui nosso encontro, eu vou trazer aqui uma informação sobre no quadro Epifania, que é a convocatória para a Conferência Livre Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora da Fundacentro. Então, no próximo dia 24, ainda desse mês, haverá uma Conferência Livre Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Então, a Fundacentro, no site dela, ela apresenta o link, então, né, para inscrição, através de um formulário online. E essa conferência, ela pretende refletir sobre o tema central da 17ª Conferência Nacional de Saúde, de garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia, para discutir a relação entre a saúde do trabalho e o adoecimento. Não é possível pensar a saúde sem refletir sobre seus determinantes sociais. Nesse sentido, é essencial olhar para o mundo do trabalho e suas complexidades. Para guiar as discussões, a Conferência Livre Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora elege o tema Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Nós exigimos e somos valiosos. Viva o SUS! Então, esse texto foi retirado do site, né, que informa sobre a conferência, né? Então, fica uma dica aí para a gente aprimorar nossos conhecimentos dentro do arcabouço, né, da saúde e da segurança do trabalhador. Agradecemos, né? Eu, Gilson Góes, agradeço em nome da Associação de Direito e Segurança do Rio de Janeiro. Né? Meu contato de e-mail está aí, aguardo sugestões para que a gente possa apresentar para vocês sempre temas aí importantes na área de saúde e segurança do trabalho. Abraço.